Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma suntuosa vila em Beverly Hills, Isabella Whitmore, herdeira de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, oferecia uma recepção reluzente para seus amigos da alta sociedade. Tudo brilhava, os lustres, as tigelas de cristal, os sorrisos impecavelmente maquiados. No entanto, apesar do luxo que a cercava, uma sensação de tédio a dominava. Nada parecia surpreendê-la, até que ela avistou uma cena inesperada em seu jardim. Em frente à piscina, sentado em uma pequena cadeira colorida, estava um menino de 9 anos, repetindo atentamente palavras em uma língua que Isabella não entendia. Ao lado dele, uma mulher negra, elegante em sua simplicidade, articulava as sílabas delicadamente, corrigindo erros com paciência e carinho. Não se tratava de uma governanta comum, ensinava 9 idiomas a uma criança autista com uma facilidade desconcertante e uma humanidade avassaladora. O contraste era impressionante. Isabella, que sempre acreditara que o dinheiro podia comprar e controlar tudo, sentiu seu mundo ruir. Ali nem riqueza nem poder podiam competir com a habilidade, a paciência e o coração puro daquela professora dedicada. Uma mistura de admiração e curiosidade a invadiu. Em segundos, Isabella compreendeu que aquele momento mudaria sua percepção da vida. A criança, trancada em seu mundo interior, iluminou-se quando a mulher lhe falou em uma língua estrangeira, e um vínculo invisível, porém poderoso, formou-se entre eles. Isabella sentiu um nó de emoção apertar seu peito. Ela acabará de descobrir que algumas riquezas não se medem em dólares e que certas lições de vida podem virar tudo de cabeça para baixo. Naquele dia, um encontro improvável viraria de cabeça para baixo não apenas a vida da criança e de seu tutor, mas também a da mulher mais rica da cidade. Nada mais seria o mesmo. Isabella Whitmore fechou silenciosamente a porta de sua ampla casa, com o coração ainda abalado pelo que acabará de testemunhar. Ela ainda estava fascinada por aquela mulher negra, Deborah Johnson, que ensinava seu filho autista, Ethan, com infinita paciência. Cada palavra que ela dizia parecia tocar Ethan de uma forma que nenhum professor, nenhum especialista, nenhum brinquedo de alta tecnologia conseguiria. Intrigada, Isabella desceu os degraus de mármore para se aproximar, sem ser vista. Deborah, concentrada em sua tarefa, não levantou os olhos, mas cada gesto que fazia demonstrava profundo respeito pelo espírito frágil, porém luminoso, de Ethan. Isabella notou como Deborah ajustava a postura do filho, como sorria gentilmente quando ele pronunciava corretamente uma palavra em japonês ou espanhol. Tudo bem, Ethan, disse Deborah com uma voz suave, mas firme, agora você está dizendo ariga, como o japonês de verdade. Ethan sorriu timidamente com um brilho raro nos olhos e repetiu a palavra com orgulho. Isabella sentiu um nó na garganta. Percebeu que todos os seus anos de riqueza e privilégios nunca haviam criado algo tão puro e autêntico. Ela tomou uma decisão impulsiva, queria conhecer aquela mulher. Com licença, disse Isabella, aproximando-se com a voz trêmula mas determinada. Deborah deu um leve pulo e se virou. Seu olhar era penetrante, direto, mas não frio. Posso ajudar? Perguntou Deborah, educada, mas desconfiada. Eu sou Isabella Whitmore, disse ela, um pouco hesitante. Eu não queria interromper, mas o que você está fazendo é incrível. 9 idiomas, para um garoto como Ethan. É impressionante. Deborah observou Isabella por um momento, avaliando suas intenções. Então, com um simples aceno de cabeça, convidou Isabella a se sentar em uma cadeira à beira da piscina. Obrigada, disse Deborah finalmente. Estou apenas fazendo o meu trabalho, mas acho que significa algo para alguém que percebe. Isabella sentiu que havia cruzado uma fronteira invisível, a do verdadeiro valor humano. Pela primeira vez, o dinheiro parecia insignificante. Ela queria entender, aprender e talvez ajudar. Ethan, que observava a cena de sua cadeira colorida, timidamente levantou a mão e sussurrou. Bom dia. Isabella sorriu, tocada por aquela simplicidade. Naquele momento silencioso, mas intenso, 3 mundos colidiram. O da riqueza, o da paciência e o da luz frágil, mas brilhante. De uma criança aprendendo a se comunicar com o mundo. E Isabella sabia que nada jamais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Isabella não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ethan repetindo palavras em italiano e japonês com tanta concentração. Decidiu voltar, desta vez com a intenção de entender melhor o que estava acontecendo. Deborah já estava no jardim, preparando cartões de vocabulário para Ethan. Quando viu Isabella, franziu a testa ligeiramente cautelosa. Olá, disse Isabella, sorrindo com mais confiança. Pensei em ficar um pouco e observar. Talvez aprender alguma coisa.
Débora hesitou, mas a sinceridade na voz de Isabela a convenceu a dizer sim. Muito bem, respondeu Débora. Mas eu te aviso, não se trata apenas de aprender palavras. Você tem que entender a criança. Ethan, sentado em seu pequeno tapete colorido, olhou para cima e sussurrou timidamente. Olá, de novo. Isabela ajoelhou-se delicadamente até a altura dele. Olá, Ethan. Sou Isabela, disse ela com um sorriso caloroso. A criança a encarou por alguns segundos, depois voltou às suas cartas, repetindo as palavras em espanhol e francês, corrigindo delicadamente os próprios erros. Isabela sentiu uma onda de emoção invadi-la. Ela sempre acreditara que as crianças deveriam se adaptar a ela, mas ali, era ela quem precisava aprender. Débora começou uma aula de francês, e Isabela observou a precisão de seus gestos, a infinita paciência com que ela guiava Ethan. Veja bem, disse Débora, a linguagem não é só palavras, é também emoções, pausas, sorrisos. Ethan aprende melhor quando se sente compreendido, não apressado. Isabela sentiu uma profunda admiração. Ela, que sempre teve tudo o que queria, percebeu que havia coisas que o dinheiro não comprava: paciência, compreensão, amor puro por alguém que não fosse ela mesma. No final da aula, Débora se virou para Isabela. Se você realmente quer ajudar o Ethan, precisa se envolver. Não doando dinheiro, mas participando, conversando com ele, ouvindo-o. Isabela sentiu uma mistura de entusiasmo e medo. Ela estava acostumada a resolver tudo com soluções materiais, mas aqui o desafio era emocional e intelectual. Ok, eu quero tentar, ela disse determinada. Pela primeira vez na vida, Isabela compreendeu que a verdadeira riqueza reside no tempo que se dedica, na paciência que se demonstra e nas conexões que se estabelecem. E naquela manhã ensolarada, uma amizade improvável e uma colaboração inesperada começaram a tomar forma. Isabela apareceu no dia seguinte com um caderno e uma caneta, pronta para participar da aula de Débora. Seu entusiasmo deu lugar a uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ela sabia que sua riqueza e status social não seriam suficientes ali. Tudo dependia de sua capacidade de entender e se conectar com Ethan. Olá, Isabela, disse Débora com um pequeno sorriso. Hoje você vai tentar ensinar uma palavra ao Ethan, mas não qualquer palavra, uma palavra italiana. Ethan sentou-se em seu tapete e observou Isabela com olhos penetrantes, como se avaliasse a sinceridade de seu comprometimento. Isabela sentiu o coração afundar. Ok, vou tentar, ela disse, hesitante, mas determinada. Débora entregou-lhe um cartão com a palavra amizade, amizade. Isabela ajoelhou-se diante de Ethan e repetiu a palavra lentamente. Amicizia, amizade. Ethan olhou para ela, franziu a testa e então repetiu. Amizade. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto quando ele conseguiu, e Isabela sentiu uma onda de orgulho percorrer seu corpo. Foi um sucesso pequeno, mas genuíno. Ensinar Ethan não foi fácil, no entanto. Suas reações imprevisíveis e extrema sensibilidade testaram Isabela. Um deslize ou um gesto repentino poderia fazê-lo se retrair completamente. Em certo momento, Isabela exclamou alto demais, de entusiasmo excessivo, e Ethan recuou, olhando-a com desconfiança. Devagar, disse Débora calmamente. Você tem que sentir o ritmo dele. Paciência é mais importante que velocidade. Isabela respirou fundo, entendendo a importância de ir mais devagar e seguir Ethan em vez de tentar apressá-lo demais. Cada gesto, cada palavra, tinha que ser escolhido com cuidado. Depois de várias tentativas, Ethan conseguiu repetir a palavra corretamente e desta vez, seu sorriso era radiante. Isabela sentiu algo novo, uma conexão real com ele. Ela não era mais uma observadora, estava se tornando parte integrante daquele pequeno universo frágil, mas precioso. Veja bem, Isabela, disse Débora, não é só a palavra que conta, mas a confiança que você constrói. Sem confiança não há aprendizado. Isabela sentiu, emocionada. Ela finalmente entendeu que as regras ali eram diferentes. Dinheiro e influência não valiam nada, apenas sinceridade e tempo investidos faziam a diferença. No final do dia, enquanto Ethan jogava suas cartas, Isabela percebeu que aquele encontro improvável já havia começado a mudar sua visão de mundo. Ela sabia que era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida, assim como a de Débora e Ethan. Poucos dias depois, uma tarde ensolarada tornou-se tensa. Ethan, concentrado em uma aula de mandarim, acidentalmente deixou cair seu tablet. O tablet fez um barulho estridente, assustando o garoto. Ele se encolheu, com as mãos sobre os ouvidos, os olhos cheios de pânico. Em pânico, Isabela se moveu rápido demais para confortá-lo, mas seu gesto repentino o fez recuar ainda mais. Ethan começou a chorar, incapaz de falar ou respirar normalmente.
Débora interveio imediatamente com calma, mas com firmeza. Isabela, recue lentamente e observe primeiro. Ele precisa se sentir no controle da situação. Não tente salvá-lo à força. Isabela congelou, incapaz de compreender completamente. Mesmo assim, deu um passo para trás e olhou para Débora. A mulher negra inclinou-se na direção de Ethan, falando suavemente, sua voz modulando como uma melodia. Cada palavra foi escolhida para tranquilizar, cada gesto para restaurar a segurança da criança. Ethan, você pode tocar o tablet delicadamente, como se fosse um gatinho. Olha, estou aqui. Respire comigo. Gradualmente Ethan começou a se acalmar, inspirando e expirando no ritmo de Débora. Isabela ficou ali, fascinada pela maestria e paciência dele. Ela percebeu o quanto ainda tinha que aprender sobre a verdadeira comunicação e a compreensão das emoções. Depois que a tempestade passou, Débora se virou para Isabela. Veja bem, não é só ensinar línguas que importa. É ensinar confiança, segurança e empatia. Sem isso não há palavras. Isabela, ainda abalada pelo que acabará de vivenciar, sentiu uma profunda admiração. Ela entendeu que ali cada gesto contava, cada erro podia ter um impacto, e cada sucesso, por menor que fosse, era uma vitória preciosa. Obrigada, Débora, ela sussurrou. Eu nunca teria descoberto isso sozinha. Débora sorriu, mas seu olhar era sério. Isabela, você pode querer ajudar, mas primeiro precisa aprender a respeitar o ritmo deles. Caso contrário, corre o risco de causar mais mal do que bem. Ethan, agora relaxado, olhou para Isabela e sussurrou timidamente. Você vai ficar. Isabela sentiu com um sorriso sincero. Ela sabia que apesar do medo e da incompreensão iniciais, o vínculo que estava começando a formar com Ethan era real. E que juntos eles superariam obstáculos que Isabela jamais imaginara. Uma semana depois, Isabela chegou cedo ao jardim, determinada a colocar em prática o que aprenderá. Ela havia preparado uma pequena atividade com imagens de animais em vários idiomas. Débora observava atentamente, curiosa para ver se Isabela havia compreendido a essência da atividade. Hoje você será professora, anunciou Débora com um sorriso sutil. Mas lembre-se, paciência e ritmo, não pressa. Ethan sentou-se em seu tapete, com os olhos brilhando de expectativa. Isabela respirou fundo e começou suavemente. Olha, Ethan, isto é um gato. Em francês dizemos chat, em inglês cat, em espanhol gato. Quer experimentar? Ethan repetiu depois dela, um pouco hesitante no início, mas seu rosto se iluminou quando ele acertou cada palavra. Isabela sentiu um orgulho gentil, mas realista. Aquela não era apenas uma conquista dela, era um momento compartilhado. Assim que ela começava a se sentir confiante, o som de um motor chamou a atenção deles. Um caminhão de entregas bloqueava a entrada da casa. Isabela, frustrada com a confusão, aproximou-se para perguntar o que estava acontecendo. Mas Ethan, sensível a sons e movimentos bruscos, encolheu-se instantaneamente, tapando os ouvidos e tremendo levemente. Débora interveio calmamente. Isabela, lembre-se, observe primeiro. Não tente apressá-lo. Respire com ele e fale suavemente. Isabela deu um passo para trás e sussurrou para Ethan. É só um caminhão. Estou aqui. Você pode respirar comigo. Depois de alguns minutos de silêncio e respiração guiada, Ethan relaxou um pouco e olhou timidamente para Isabela. Você vai ficar? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, Ethan, eu vou ficar, ela respondeu calorosamente. Débora sorri, orgulhosa, mas séria. Muito bem. Este pequeno momento não é apenas sobre aprender palavras. É sobre aprender a lidar com medos, a se sentir segura, a criar um vínculo. Você está progredindo, Isabela. Mas lembre-se, é um caminho longo e frágil. Isabela compreendeu então que toda lição tinha dois lados, linguagem e emoção. E que ao aprender a navegar entre os dois, ela começou a se tornar mais do que uma mera espectadora. Tornou-se uma aliada, uma cúmplice, alguém capaz de adentrar o mundo frágil e luminoso de Ethan. Quando o caminhão partiu e a calma retornou, Isabela percebeu algo importante. O verdadeiro aprendizado não era medido por sucessos visíveis, mas pela confiança que alguém poderia construir nos silêncios e momentos de medo. Numa tarde de terça-feira, enquanto Ethan trabalhava em uma aula de russo, um telefonema interrompeu abruptamente a tranquilidade do jardim. Isabela atendeu, com o rosto contorcido ao ouvir a voz do outro lado da linha. Isabela, é seu pai, disse a secretária. Temos um problema com um assunto importante no banco. Precisamos que você volte para casa imediatamente. Isabela sentiu seu mundo desabar por um instante. Ela queria ficar com Ethan e Débora, mas a emergência familiar a obrigava a ir embora. Ela se virou para Débora, preocupada. Eu tenho que ir, mas não quero deixar Ethan sozinho.
Débora colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Eu cuido disso, não se preocupe. Mas lembre-se, não é você quem está salvando Ethan, é ele quem está aprendendo a administrar o mundo com a nossa ajuda. Isabela suspirou, ciente de sua dependência de dinheiro e poder em sua vida diária, mas aqui ela teve que dar lugar à paciência e à confiança. Enquanto ela se afastava, Ethan olhou para ela com suspeita e um toque de dúvida nos olhos. Algumas horas depois, Isabela retornou, preocupada com o que encontraria. Mas o que viu a surpreendeu profundamente. Ethan havia tomado a iniciativa de repetir várias palavras e frases em italiano, espanhol e japonês sozinho, sob a orientação silenciosa de Débora. Seu progresso era visível, tangível. Ele fez tudo isso sem você, disse Débora, calma, mas com orgulho. Ele aprendeu a administrar o mundo, mesmo na sua ausência. Isabela sentiu uma emoção intensa invadir seu corpo. Ela entendeu que a verdadeira força de Débora residia não apenas em seu talento para ensinar, mas em sua capacidade de dar a Ethan as ferramentas para se defender e se desenvolver por conta própria. Ethan timidamente levantou a cabeça em direção a Isabela e sussurrou. Você voltou. Sim, Ethan, estou de volta, disse ela, ajoelhando-se para tomá-lo gentilmente em seus braços. Este momento selou uma nova e profunda confiança entre elas. Isabela percebeu que a vida que conhecia, de dinheiro e controle, havia sido virada de cabeça para baixo por um simples ato de paciência e dedicação. Ela estava finalmente começando a entender o valor da conexão humana, da confiança e do amor incondicional. Na calma recém-descoberta, Isabela sabia que novos desafios estavam por vir, mas agora sentia que juntos ela, Débora e Ethan poderiam enfrentá-los, mais fortes e unidos do que nunca. Poucos dias depois, Isabela já havia se adaptado à rotina com Ethan e Débora. Ela participava ativamente das aulas e sentia uma felicidade que jamais conhecera em seu mundo dourado. Mas essa calma foi abruptamente interrompida por um acontecimento inesperado. Ao entrar no jardim, Isabela avistou um carro preto estacionado em frente à casa. Uma mulher elegante desceu, com um rosto severo e determinado. Débora congelou ao vê-la, e um arrepio percorreu sua espinha. Débora, sussurrou Isabela, preocupada. Quem é? A mulher se aproximou, com os olhos fixos em Débora com intensidade gélida. Faz muito tempo, disse ela friamente. Não pensei que te encontraria aqui. Débora empalideceu um pouco, mas permaneceu calma. Jéssica, não é hora, ela sussurrou. Ethan, sentindo a tensão, instintivamente se aproximou de Débora, com os olhos arregalados e preocupados. Isabela entendeu imediatamente que aquela não era uma visita comum. Ela percebeu a gravidade da situação antes mesmo que Débora pudesse explicar. Isabela, sussurrou Débora, Jéssica já foi minha mentora no ensino de crianças autistas, mas ela nunca me deixou ir além dos seus métodos. Ela ainda acha que pode me controlar. A tensão aumentou rapidamente. Jéssica, com seu tom autoritário e olhar penetrante, começou a criticar os métodos de Débora, insinuando que a criança jamais progrediria sob sua orientação. Deixe o Ethan em paz, disse Isabela com firmeza, surpreendendo até Débora. Ele não precisa da sua aprovação. Débora sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. A riqueza e o poder de Isabela não estavam ali para impor nada, eram sua genuína proteção e coragem que inspiravam respeito. Ethan, inspirado por essa nova força, repetiu calmamente uma frase que acabará de aprender em italiano. Amizade e confiança. Jéssica parecia inquieta. Nunca tinha visto uma criança autista reagir com tanta calma e convicção a uma situação de conflito. Débora colocou a mão no ombro de Ethan e sussurrou. Viu? Construímos algo mais forte que o medo. Isabela observava com admiração. Ela entendeu então que não era apenas talento ou paciência que importava, mas a força dos laços criados com respeito, amor e confiança. Riqueza não tinha lugar ali, apenas lealdade e coragem eram valiosas. Jéssica, percebendo que não podia impor nada, saiu sem dizer uma palavra, deixando para trás um silêncio carregado, mas reconfortante. Débora, Isabela e Ethan ficaram ali por um momento, cientes de que aquela provação havia fortalecido ainda mais seus laços. Vai ficar tudo bem, Ethan, disse Débora suavemente. Estamos juntos nessa. Isabela sentiu comovida. Ela sabia que aquele momento marcava um ponto de virada. Nenhum obstáculo, nenhum desafio externo, poderia quebrar o que haviam começado a construir. Algumas semanas após o confronto com Jéssica, Isabela estava começando a se adaptar à sua nova vida, pontuada pelas aulas e pelo progresso de Ethan. No entanto, uma noite, enquanto trabalhava em documentos financeiros em seu escritório, um telefonema a assustou. Isabela, é o seu pai. Temos um problema sério. O conselho está contestando algumas das suas decisões recentes.
Se você não as corrigir imediatamente, seus projetos poderão ser bloqueados, disse a voz grave do outro lado da linha. Isabela sentiu a ansiedade aumentar. Sabia que precisava partir e encarar suas responsabilidades familiares, mas uma parte dela hesitava. Deixar Ethan e Debra, mesmo que por algumas horas. Parecia quase impossível. Isabela, repetiu seu pai impacientemente. Ela desligou e respirou fundo. Olhou para a foto de Ethan em sua mesa, os olhos dele brilhando de confiança e inocência. Uma mistura de emoção e determinação a invadiu. Ela entendeu então que sua verdadeira prioridade não era mais riqueza ou controle, mas o que ela havia começado a construir com Debra e Ethan. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao jardim, determinada a passar algum tempo com eles antes de retornar às suas responsabilidades. Mas algo deu errado. Ethan havia jogado vários cartões de vocabulário na fonte, e alguns estavam ilegíveis. Debra se ajoelhou para ajudar a criança, mas Isabela interveio desta vez, calma e pacientemente, reproduzindo exatamente o método que havia aprendido. Ethan, olha, vamos resolver isso juntos. Sem pressa, passo a passo, disse ela suavemente. Ethan olhou para ela hesitante e aceitou a ajuda. Juntos, eles organizaram as cartas, repetiram os exercícios e transformaram o erro em um momento de aprendizado e união. Isabela sentiu imenso orgulho, não por ter conseguido, mas por ter conseguido apoiar Ethan sem impor nada ou perder a paciência. Mais tarde naquele dia, Debra chamou de lado. Isabela, você está realmente mudando. Não é mais só curiosidade ou admiração. Você se tornou parte da vida dele e aprendeu o que o dinheiro jamais poderá comprar: paciência, empatia e verdadeira coragem. Isabela sorriu, com os olhos brilhando. Percebeu então que sua riqueza material não era mais importante em comparação com o que sentia ali, uma conexão real, um aprendizado mútuo e o impacto positivo que poderia ter em uma criança vulnerável. Ethan, brincando com suas cartas consertadas, olhou para cima e sussurrou: Você fica sempre. Sim, Ethan, eu vou ficar, ela respondeu ternamente. Naquele exato momento, Isabela soube que havia alcançado um marco crucial. Ela não era mais apenas uma observadora ou uma benfeitora externa. Ela agora fazia parte deste pequeno mundo frágil e luminoso, capaz de ajudá-lo a crescer e florescer, enquanto descobria sua própria força interior. Em uma manhã ensolarada de primavera, enquanto Ethan praticava frases em alemão sob o olhar atento de Debra, Isabela recebeu um e-mail urgente de seu advogado. Um investidor influente estava contestando parte de sua herança familiar e ameaçando reter fundos para projetos sociais que ela havia lançado. Isabela sentiu o coração disparar. Crises como essa faziam parte de sua vida como ex-herdeira, mas desta vez ela tinha uma responsabilidade além de seus próprios interesses. Debra e Ethan contavam com sua presença e estabilidade emocional. Isabela, disse Debra, percebendo sua confusão. O que está acontecendo? Um problema financeiro, um investidor está desafiando meus planos, ela respondeu, com a voz trêmula, mas controlada. Ethan, sensível às emoções das pessoas ao seu redor, aproximou-se de Isabela e sussurrou: Não tem medo, você se acalme. O simples fato de a criança conseguir perceber e tentar acalmar suas emoções a fez sorrir e inspirar nova coragem. Isabela entendeu que para proteger aquele pequeno mundo que ela tanto estimava, precisava enfrentar o problema diretamente, mas com inteligência e compostura. Ela passou o dia acertando detalhes por telefone e e-mail, mas sempre que o estresse aumentava, lembrava-se das lições de Debra: paciência, observação e controle emocional. Ao final do dia, ela não só havia encontrado o meio-termo que protegia seus projetos, como também havia mantido sua presença com Ethan, participando de seus exercícios de idioma e fortalecendo o vínculo entre eles. Debra olhou para ele com admiração. Você enfrentou uma situação estressante e não desistiu do Ethan. Você finalmente está aplicando o que temos trabalhado desde o início. Não é dinheiro ou poder que define você agora, mas sua capacidade de estar presente e guiar com calma e empatia. Ethan olhou para ela, um sorriso brilhante iluminando seu rosto. Você fica sempre. Isabela sentiu uma profunda emoção tomar conta dela. Ela sabia que o verdadeiro poder não residia em suas contas bancárias ou em sua herança, mas em sua capacidade de proteger, amar e ensinar. O vínculo que ela havia construído com Debra e Ethan havia se tornado mais forte do que qualquer tempestade externa. Observando a criança brincar com suas cartas, Isabela sabia que não importava quais obstáculos estivessem por vir, ela e Debra eram agora uma equipe forte, capaz de enfrentar o mundo de mãos dadas com Ethan, que havia ensinado a todos uma lição valiosa: a verdadeira força está no amor, na paciência e na confiança.
Alguns meses se passaram desde o primeiro encontro de Isabela com Debra e Ethan. A vila, antes um simples símbolo de riqueza e prestígio, tornará-se um lugar de aconchego, risos e aprendizado. Cada dia trazia novas descobertas e desafios, e Isabela havia mudado mais do que poderia imaginar. Certa manhã, enquanto observava Ethan recitar frases em árabe com uma precisão impressionante, Isabela sentiu uma profunda emoção tomar conta dela. Percebeu que a criança, antes frágil e tímida, havia se tornado confiante, capaz de se comunicar em 9 idiomas, graças à paciência e dedicação de Debra, e ao seu envolvimento sincero. Debra, vendo a emoção no rosto de Isabela, colocou a mão em seu ombro. Veja bem, Isabela, o que construímos juntos não teve nada a ver com dinheiro ou poder. Foi amor, consistência e confiança que mudaram tudo. Ethan, sentado em seu tapete, olhou para eles e sussurrou: obrigada por tudo. Isabela sentiu os olhos marejarem. Ela se abaixou e abraçou Ethan, um momento de puro afeto e gratidão. Ela entendeu que o que havia aprendido ali não era apenas como ensinar ou guiar uma criança, mas como se tornar uma pessoa melhor. Logo depois, um acontecimento inesperado interrompeu novamente o cotidiano deles. Isabela recebeu uma carta oficial anunciando que seus planos familiares, contestados pelo investidor, haviam sido totalmente validados. Mas desta vez ela não sentiu o triunfo da riqueza. Seu verdadeiro sucesso residia na força dos laços que havia forjado com Debra e Ethan. Veja bem, Isabela, disse Debra com um sorriso, a verdadeira riqueza é o que temos aqui, não o que possuímos. Ethan sorriu, feliz e orgulhoso, enquanto Isabela abraçou Debra e disse, com a voz cheia de emoção: obrigada, obrigada por mudar tudo para mim e para ele. O sol se punha sobre a vila, iluminando o jardim com uma luz suave e dourada. Isabela sabia que nenhuma riqueza material jamais poderia competir com o que ela acabará de descobrir: paciência, confiança, amor e o vínculo inquebrável que os três haviam construído. E naquele momento perfeito, cercada por Debra e Ethan, Isabela entendeu que sua vida havia mudado, não por causa de dinheiro, mas por causa de um encontro improvável, uma lição do coração e uma amizade nascida do respeito e da empatia. Tudo mudou, e pela primeira vez Isabela se sentiu verdadeiramente rica.